Olá, galerinha do sétimo ano. Olá, galerinha Agnus Dei. Vamos lá para mais uma das nossas atividades online. E nesta aula, galerinha, fiquem atentos aí ao módulo 5, a partir da página 193 à página 197. Neste conteúdo, galerinha, nós vamos falar sobre grandes navegações. E em nossa aula de hoje, nós falaremos especificamente sobre a expansão marítima portuguesa. Então, vamos lá. Galerinha, nós falamos um pouco sobre as mudanças que ocorreram da Idade Média para a Idade Moderna. E a gente, em aulas anteriores, trabalhou, né, temas como o renascimento cultural, o renascimento comercial, não é isso? E entre essas mudanças, um dos fatos que foi vivenciado pelas nações europeias foram as campanhas marítimas, né? E essas campanhas ficaram conhecidas como grandes navegações ou expansões ultramarinas. A gente viu que lá na Idade Média, o homem vivia em terras que não lhe pertencia, trabalhava para o senhor feudal e, a partir do momento de ruptura, né, do fim da Idade Média, a gente viu o surgimento de uma nova classe, a burguesia, não é isso? Essa nova classe trabalhava com a atividade comercial. A gente viu também que, naquele período da história, houve o movimento das cruzadas, não é? Quando muitos homens saem das terras da Europa e partem para a Terra Santa, em Jerusalém, no intento, né, na vontade de expulsar os árabes muçulmanos da Terra Santa. Porém, a gente viu que eles aproveitaram essa oportunidade para trazer de lá, né, da região, mercadorias que não existiam ali na Europa e muitos passaram a trabalhar com atividade comercial a partir de mercadorias que vinham, né, daquela região ali da Terra Santa. Bem, e nesse período, galerinha, surgiu também a necessidade, né, de algumas nações europeias se lançarem ao mar, explorarem novos territórios, explorarem outros locais. Por quê? Havia o que a gente chama de monopólio, não é? Então, o mar Mediterrâneo era dominado por cidades ali, Gênova, Veneza, e essas nações precisavam procurar outras rotas para buscar mercadorias no Oriente. E uma dessas nações, uma das pioneiras, né, a pioneira, na verdade, foi Portugal, tá certo? Foi uma das primeiras nações realmente a se lançarem ao mar, a investirem na atividade marítima, pois eles tinham a vontade, sim, de chegar ao Oriente por outra rota que não fosse pelo mar Mediterrâneo, e nós vamos ver isso no mapa. Então, vamos lá, galerinha. Bem, Portugal, como eu já disse a vocês, foi o primeiro estado, a primeira nação a se aventurar pelos mares e os oceanos. E aí, só décadas mais tarde, outros países europeus vão fazer, né, essa atividade. E aí vai entrar depois a Espanha, não é isso? E outras nações vão acompanhar essa atividade décadas depois. Mas a pioneira, a primeira nação a se aventurar pelo mar, né, foi Portugal, tá? Que fatos antecederam? Então, a gente já falou aí sobre eles, né? O renascimento comercial, não é isso? A gente viu que na Idade Média o comércio ficou praticamente inexistente, não é isso, galerinha? As pessoas viviam ali da troca, plantavam, colhiam, né? E eles viviam basicamente do que eles plantavam, do que eles colhiam dentro dos feudos. E a atividade comercial praticamente ficou morta durante a Idade Média, né? Ficou uma atividade parada. Porém, esse comércio voltou, né? Ressurgiu, principalmente por causa da atividade da burguesia, né? Essa burguesia que começou a se aventurar, né? E também a gente falou sobre as cruzadas, uma delas a Quarta Cruzada, né? Esse foi um dos fatos também muito importantes
para que ressurgisse também a atividade comercial. Então, as cidades italianas, como eu falei para vocês logo no início, especialmente Veneza e Gênova, elas tinham controle do comércio com o Oriente no mar Mediterrâneo. Então, essas cidades, Veneza e Gênova, elas traziam do Oriente produtos raros, produtos que não eram encontrados na Europa. Entre eles, a seda e as especiarias, que a gente já falou sobre isso, galerinha. Então, a canela, a pimenta, o cravo, a cânfora, noz moscada, o gengibre. Então, eram especiarias muito cobiçadas na Europa, mas que vinham do Oriente. E aí, quem tinha o controle do mar Mediterrâneo eram essas duas cidades, Veneza e Gênova, tá certo? Bem, e aí o que acontece? Olha aqui no mapa. Você tem aqui Veneza, você tem Gênova, e aqui você tem o mar Mediterrâneo, não é isso? Olha só. E eles tinham controle desse mar. Então, outras nações não podiam passar por aqui. Quem controlava essa rota até a região aqui do Oriente era essas duas cidades aqui, ó, Veneza e Gênova, tá certo? Então, havia um controle delas sobre o mar Mediterrâneo. Então, nações como Portugal, que está no cantinho, Espanha, se quisessem chegar, né, até lá, precisavam se aventurar por novas rotas, por outros caminhos, explorando, né, outros mares. Então, foi isso que Portugal fez. Portugal queria chegar lá também e resolveu se aventurar buscando uma nova rota. Deu para entender até aí? Espero que sim, galerinha. Bem, então, a intermediação dessas cidades italianas, Veneza e Gênova, fazia subir muito o preço dos produtos que eles traziam de lá. Então, assim, para os países europeus, o custo era muito alto. Então, esses produtos que nós vimos, as especiarias, acabavam custando muito caro para os europeus. Então, né, isso fazia com que essas cidades enriquecessem, porém, né, o custo dos produtos era altíssimo para que as outras nações ali, os outros povos da região pagassem aquele preço, aquele custo era muito alto. Então, surgiu a intenção de retirar dessas cidades, de Veneza e Gênova, o monopólio, porque elas monopolizavam, né, o comércio dessas especiarias. Como eu falei, quais são as especiarias, galerinha? A gente viu lá, né? A noz moscada, o cravo, né? Pimenta. Então, vocês viram lá que quem controlava esse comércio das especiarias eram as cidades italianas, não é isso? Elas monopolizavam. Então, o que seria monopolizar? Elas tomarem conta desse comércio sozinha, né? Não havia divisão, não havia concorrência. Então, elas colocavam o preço que elas quisessem no produto. Então, o produto acabava ficando caro, né? Para nações como Espanha, Portugal e outras comprarem esses produtos. Deu para entender? Espero que sim, galerinha. Bem, os países europeus começaram a sentir os efeitos da falta também de metal precioso. Então, assim, faltava metal precioso para fazer moedas, para fazer, né, o dinheiro. Então, começaram a sentir uma necessidade de encontrar fontes onde eles pudessem tirar ouro e prata. Então, aí, ó, eles tinham a necessidade aí de achar uma nova rota comercial para também, né, ir atrás das especiarias, e eles precisavam encontrar novas terras onde eles pudessem encontrar metal, né, para fazer moedas. Então, as fontes produtoras eram ouro e prata, era o que eles precisavam encontrar. Bem, então, ao buscarem alternativas, os mercadores italianos e flamengos passaram a utilizar o trajeto marítimo via Atlântico, ligando as cidades italianas às cidades do Mar Norte. Então, nesse percurso, eles tinham como uma parada obrigatória os portos portugueses. Então, isso vai fortalecer a burguesia portuguesa, que também é chamada de burguesia mercantil lusitana, que, ligada à navegação, veio a se tornar um dos mais importantes pontos de apoio ao rei, né? Então, essa ligação entre rei e burguesia, a gente já falou sobre isso, né? Não é, galerinha? Bem,
Aí vamos falar exatamente do pioneirismo português. Pioneirismo quer dizer primeiro. Então, primeira nação a se aventurar pelo mar, né, na expansão ultramarina, nas grandes navegações. Então, no início do século XV, Portugal tornou-se o primeiro Estado-nação a se lançar ao mar. Tá legal? Então, em 1415, por iniciativa de Dom Henrique, que ficaria conhecido como o navegador, os portugueses conquistaram Celta. Celta, localizado no norte da África. Isso já foi aí, ó, uma porta de entrada para uma nova rota. Porque quem mandava na rota do Mar Mediterrâneo, galerinha? Veneza e Gênova. Então, Portugal precisava encontrar um novo caminho, uma nova rota para chegar até o Oriente, não é isso? Deu para entender até aí? Espero que sim, viu? Então, continua ligadinho aqui. Então, os portugueses chegaram na região de Celta, no norte da África. Então, o que acontece aí era como se fosse já uma conquista inicial para um novo caminho, tá? Motivos do pioneirismo português. Por que Portugal foi pioneira nas grandes navegações ou expansões ultramarinas? Porque eles foram o primeiro. Então, vamos ver os motivos. Portugal foi o primeiro Estado moderno a se consolidar. E isso foi fundamental, porque a gente viu que foi o primeiro Estado a se tornar Estado-nação. Então, ele teve um governo centralizado desde o século XII. E aí, o poder político real foi fortalecido após a Revolução de Aves. Então, gente, o que acontece? A gente tinha lá na região da Europa vários feudos, não é isso que a gente trabalhou nas nossas aulas? Então, essas regiões ali na Europa, você não tinha aquela ideia de nação, de país. Eu acho que a gente já falou sobre isso, sim. E o que acontecia na Europa? As pessoas não se reconheciam como pertencentes à Inglaterra, à Espanha, a Portugal, até que, quando houve a aliança entre rei e burguesia, o que essa burguesia pediu ao rei? Eles queriam uma moeda única, né? Eles queriam pesos e medidas, né? Também unificado, eles queriam pesos e medidas que fossem, né? Únicos para cada região. Então, eles queriam também proteção. Então, esse rei contribuiu para que também se formasse um Estado moderno. Então, a primeira nação a se consolidar como Estado moderno foi Portugal, certo? Então, aí a gente diz que outras nações vão surgindo depois, como a Espanha, Inglaterra, a França, e a gente tem ali uma das nações que se formou já no finalzinho desse processo foi a Alemanha, mas a primeira nação a se formar na Europa ali, com um Estado moderno, com um rei absolutista, tá? Com uma moeda única, foi Portugal, tá certo? As pessoas não tinham sentimento de nação no período feudal, as pessoas não tinham esse sentimento de pertencimento. Eu sou de Portugal, eu sou da Espanha, eu sou da Itália. Então, isso vai surgir com a formação do Estado moderno, tá certo? E Portugal foi pioneiro nisso, foi o primeiro a se formar como Estado moderno, com um rei absolutista, com também com a questão do território, né? Dos limites territoriais bem organizados, conseguiu realmente se ligar à burguesia, conseguiu fazer essa ligação que fortaleceu o poder do rei. Tá bom, galerinha? Próximo, motivo que transformou Portugal em pioneiro nas grandes navegações foi a centralização política. Então, havia uma centralização, havia um poder centralizado, havia um rei, havia um governo centralizado. Isso vai livrar Portugal de guerras, de disputas internas entre os senhores feudais. E aí isso propiciou um processo, um contexto de estabilização. Então, enquanto as outras nações estavam ainda se estruturando, os senhores feudais estavam brigando, né? Então,
Em Portugal, não. Portugal, desde o século XII, eles já tinham uma centralização política, já estavam livres de guerra, já não estavam fazendo disputas por limites territoriais, então eles já tinham, né, uma estrutura política, tá? Bem, a convergência de interesses é outro motivo também que tornou Portugal pioneiro, porque o interesse não se dava somente entre a burguesia e a monarquia, certo? Quem também queria participar desse processo das grandes navegações era a Igreja Católica, tá? A Igreja Católica também via as grandes navegações como uma oportunidade. Então, ela vai apoiar as expedições ultramarinas, as grandes navegações, pois ela queria, sim, né, participar desse processo, pois ela queria converter pessoas de outras regiões ao cristianismo. Então, ela queria expandir a fé católica, tá? Então, não era só de interesse da monarquia e da burguesia, né, participar do processo das grandes navegações, da expansão marítima, mas a igreja também via a expansão marítima como uma oportunidade, tá? De expandir a fé católica. Outro ponto interessante que vocês não podem esquecer, gente, é a localização geográfica. Por que Portugal foi pioneira? Ela tinha uma localização geográfica favorável. Portugal, banhada pelo Oceano Atlântico, e isso será uma oportunidade e vai estimular o contato com o oceano. Então, as pessoas tinham contato com o oceano a todo momento. Então, por esse contato, elas vão desenvolver técnicas de navegação já no século XIII, tá? Então, veja só que interessante. Então, enquanto a Espanha e outras nações, elas vão estar mais em locais mais fechados, com menos contato com o oceano, Portugal não, ela é banhada pelo Oceano Atlântico, então ela tinha sim o contato com o oceano e vai desenvolver técnicas, tá certo? Bem, o convívio com o mundo islâmico e o comércio realizado pelos árabes também influenciaram os portugueses, além da experiência comercial que haviam alcançado ao longo dos séculos, devido à ocupação da Península Ibérica pelos árabes muçulmanos. Então, a gente viu em aulas anteriores que Portugal ela precisou conquistar territórios, né, de Portugal ali, conquistar os limites territoriais que tinham sido invadidos pelos árabes muçulmanos. Então, eles tiveram que lutar, expulsar. Então, eles tiveram contato com esse povo e esse povo acabou influenciando, sim, na atividade comercial, né? Porque os árabes, eles são atuantes na atividade comercial. E essa experiência comercial eles acabaram alcançando ao longo dos séculos, porque eles conviveram sim com os árabes muçulmanos dentro do território português, até que conseguissem expulsá-los, tá certo? Então, essas são as razões do pioneirismo. Outra razão aqui importante foi a questão do desenvolvimento técnico de Portugal. Então, eles financiavam estudos, aperfeiçoavam a arte náutica, né? Então, eles financiavam estudos e aperfeiçoamento da arte náutica, acolhendo pessoas experientes em navegação em Sagres, no sul de Portugal. Então, Portugal também foi pioneiro porque eles, sim, tiveram cuidado de desenvolver técnicas, de financiar estudos para atividade náutica. Tá certo, galerinha? Bem, e sobre as caravelas, a gente precisa pontuar. As caravelas foi uma das principais conquistas técnicas dos portugueses. Então, em 1440, inspiradas em embarcações de origem árabe. Além de sua estrutura ser leve, a caravela foi pensada para que pudesse navegar em águas menos profundas, permitindo mais aproximação às porções terrestres sem risco de encalhar. Ela também permitia manobras mais eficientes e rápidas. Conquistas ultramarinas portuguesas. Então, em 1415, como a gente já falou ali, ó, os portugueses lá atrás já tinham conquistado a cidade de Celta.
no norte da África. E Ceuta era um importante centro comercial de ouro. Olha que eles tinham interesse em achar ouro e prata, não é isso, galerinha? E Ceuta era um importante centro comercial de ouro e marfim e de especiarias que era controlado pelos muçulmanos. A conquista de Ceuta vai gerar consequências como a abertura do Atlântico. Progressivamente, tanto Portugal como outras nações europeias vão participar de invasões. Rota portuguesa. Vamos falar que nova rota foi essa que Portugal começou a traçar para chegar pelo Oriente sem usar o mar Mediterrâneo, né? Que o mar Mediterrâneo que mandava naquelas cidades italianas, Veneza e Gênova. Os portugueses, eles pretendiam chegar às Índias Orientais, de onde vinham as especiarias e outros produtos, tá? Então, para isso eles pensaram, a gente pode contornar a África. Então, a ideia deles era contornar toda a África. Então, olha só, galerinha. Olha, preste atenção aqui na seta. Então, Portugal estava aqui nessa região. Então, a ideia deles era sair, ó, fazer todo esse contorno, contornar a África para chegar ao Oriente, tá certo? Então, era sim uma nova rota, tá certo? Era um outro caminho. Após a conquista de Ceuta, outra região que eles chegaram foi a Ilha da Madeira, em 1419. Aos Açores, eles chegaram em 1432, ao Cabo Bojador em 1434, ao Cabo Verde em 1444 e ao Zaire em 1482. Então, foram conquistas, né, que foram sendo passo a passo, tá? Olha só, galerinha, como eu disse a vocês, aqui está Lisboa. Então, vocês vão ver aqui, ó, cada linha dessa colorida, vocês olham pela legenda, são as rotas. Vejam que aqui, ó, foi a tomada de Ceuta, essa seta vermelhinha que está indicando embaixo. A setinha verde indica né, um passo a mais na conquista deles com o navegador Gil Eames. A seta roxinha ou lilás, né, como vocês conseguem ver aí, ela já, o caminho já, o percurso foi maior. Vejam só que eles descem mais um pouquinho, não é isso? Só que, quando eles chegaram nessa região aqui, a gente vai falar sobre isso, eles retornaram, porque era uma região de muitas tormentas, de mar perigoso, de mar tenebroso. Então, essa rota de Bartolomeu, ele chegou até aqui, ó, porém ele precisou voltar. Então, a próxima rota, que é a rota laranjinha, veja que ele, Vasco da Gama, ele consegue, ó, finalmente passar essa região tão perigosa e ela foi rebatizada como Cabo da Boa Esperança. Então, eles fizeram paradas, né? E nessas regiões que eles paravam, eles fizeram feitorias, que eram armazéns para guardar produtos, até que eles chegaram finalmente onde eles queriam, que era no Oriente. E, por fim, a última rota que nós apresentamos aqui é a rota de Pedro Álvares Cabral, que é essa rota que ele acaba chegando realmente no Nordeste brasileiro. Porém, né, ele prossegue o percurso com essa linha azul para chegar até o Oriente. Olha só, foi um trabalho que foi a passos lentos, não foi rápido, a gente vê aqui pelo tempo, 1419, 1432, não é isso? 1444 e 1482. Então, foi uma atividade, né, que não foi algo que aconteceu rápido, eles precisavam sim de tempo para fazer o que eles mais desejavam, que era contornar a África e chegar ao Oriente. Então, em 1488, o português Bartolomeu Dias, expedições marítimas portuguesas no século XV, ele foi surpreendido na África do Sul por uma tempestade e perdeu de vista o continente africano. Como eu disse a vocês, gente, ó, ele chega nessa região e aqui ele é surpreendido por uma
por uma tempestade e acaba que se perde, né? Bem, ao ordenar que a frota retomasse a rota, aproximando-se do continente, os navegantes perceberam que o litoral desaparecia. Bartolomeu Dias vai notar que ele ultrapassara o extremo sul da África, o Cabo das Tormentas. Então, aquela região que a gente mostrou, galerinha, aqui, ó, Cabo das Tormentas, tá? Pois era uma região bem perigosa. E aí, o que acontece? Local onde, segundo as lendas da época, morava um gigante, né? Eles contavam que havia um gigante naquelas águas que afundavam os navios. E afundava navio dos aventureiros. Então, assim, era uma região extremamente perigosa. Bem, Bartolomeu Dias, ele retorna a Portugal e vai dar boas notícias ao rei, dizendo que o caminho marítimo para as Índias estava aberto. O rei Dom João vai rebatizar o local como Cabo de Boa Esperança. Então, ele vai descobrir realmente que a rota está muito próxima, mas ele vai voltar e vai dizer, olha, o caminho está aberto, né? O gigante Adamastor já está controlado, então tem sim como chegar por essa rota. E aí, nesse meio tempo, a Espanha, que em 1492 ele vai chegar a um novo continente, obrigando os países ibéricos a delimitarem seus territórios por meio do Tratado de Tordesilhas. É um período em que a Espanha chega aí na região da América Central, tá certo? E aí, em 1494, vai estabelecer uma parte do novo continente para Portugal. Então, a gente já conhece, né, as terras que começaram a pertencer à Espanha e as terras que começaram a pertencer a Portugal. Aí aqui você tinha a linha divisória do Tratado de Tordesilhas. Com a morte do rei Dom João II, Dom Manuel, que vai o suceder no trono, vai encarregar Vasco da Gama de ir às Índias, ignorando os limites do Tratado de Tordesilhas. O objetivo foi atingido em 1498, quando a esquadra portuguesa chegou à cidade de Calicut. Então, a gente viu lá no mapa, né? O retorno de Vasco da Gama superou em muito as expectativas do governo, em vista do lucro estrondoso que foi de mais de 6.000%. Com o sucesso da viagem, Vasco da Gama vai retirar dos italianos o monopólio, olha lá, galerinha, do comércio das especiarias. Então, quem mandava no comércio das especiarias, as cidades italianas de Gênova e Veneza. Então, quando Vasco da Gama consegue, por meio da nova rota, chegar lá em Calicut, ele tira esse monopólio, que eram as únicas cidades que controlavam esse comércio. Logo em seguida, a China e o Japão também foram invadidos por portugueses. Então, Portugal também invadiu regiões da China e do Japão. E em 1500, uma das frotas expedicionárias portuguesas, lideradas por Pedro Álvares Cabral, alcançou as terras que hoje conhecemos como Brasil. Não é isso? Como a gente viu lá no mapa, galerinha. Olha só. Então, aqui, ó, mais uma vez, a gente tem, ó, Vasco da Gama finalmente atravessando aqui, ó, passando e chegando a Calicut. Então, quando ele faz isso, consegue contornar, chegar onde ele queria ali no Oriente, retira das cidades italianas esse monopólio, né, das especiarias. E aí você tem Pedro Álvares Cabral também traçando a rota e chegando, né, chegando às terras que hoje conhecemos como Brasil. Bem, galerinha, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido que em nosso conteúdo o ponto mais importante é entender a necessidade da descoberta de uma nova rota para chegar ao Oriente. E entender também por que Portugal foi a pioneira, foi a primeira nação a se lançar ao mar. Pela necessidade, né, de encontrar também novos territórios, de encontrar ouro, de encontrar prata e também de tirar o monopólio do comércio das especiarias da mão, né, das cidades de Gênova e Veneza. Tá legal, galerinha? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês
tenham compreendido o processo, né, de todos esses acontecimentos. Agradeço a participação de vocês. Bons estudos, galerinha. Vamos para a atividade. Um abraço e tchau, tchau, galerinha.